Boa noite. Boa noite. Sem conseguir completar as reformas, Temer prevê sequência com o sucessor. O presidente volta a destacar contas públicas e injeção de recursos na economia. Expansão do PCC para fora de São Paulo triplica o número de integrantes. Para controlar o tráfico, facção criminosa facilita adesões. Quem resiste, morre. Polícia procura assassinos da policial militar que desapareceu em Paraisópolis. A favela, junto ao luxuoso bairro do Morumbi, é a campeã de projetos sociais em São Paulo. 2 prédios antigos são interditados na Vila Mariana, próximo ao metrô Ana Rosa. A rampa de acesso desabou. Não há risco para os imóveis, mas todo mundo deve sair. Moradores da Zona Norte de São Paulo reclamam de falta d'água durante a noite. Eles contam que o problema se arrasta desde a crise hídrica de 3 anos atrás. A fronteira do Brasil é reaberta para venezuelanos depois de 17 horas. Imigrantes fogem da crise. Pedidos de refúgio em Roraima passam de 16 mil. O Jornal da Gazeta está no ar. O PCC, o primeiro comando da capital, triplicou o número de filiados em apenas 4 anos. Hoje e amanhã, o Jornal da Gazeta vai mostrar as estratégias da organização para alcançar o domínio do tráfico de drogas no Brasil. Uma organização em crescimento que transformou o tráfico de drogas no Brasil em um negócio. Segundo especialistas, virou uma agência reguladora do crime, comandada de dentro dos presídios. Para crescer, o PCC precisa cada vez de mais integrantes. E a busca por eles em outras regiões do país levou a facção paulista a liberar os novos filiados do pagamento da mensalidade cobrada de cada membro, o que teria ajudado a organização criminosa a aumentar de tamanho nos últimos anos. Esta foi uma das descobertas feitas pelos promotores do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, na Operação Echelon. Segundo o GAECO, a estratégia de liberar o pagamento fez saltar de 9 mil para 30 mil o número de integrantes da facção. Não há outro objetivo senão a hegemonia pelo domínio no tráfico de drogas em todo o país e, por que não dizer, na América do Sul. Também, senão, para poder enfrentar os inimigos, como o Comando Vermelho, por exemplo, e outras facções estaduais locais que tentam impedir a entrada do PCC naqueles estados. Estão filiando nos presídios. O Brasil passou de 90 mil presos para 700 mil presos em 20 anos. O tráfico de drogas passa pelos presídios e, para se defender das gangues rivais nos presídios, eles passaram a filiar dentro dos presídios para se defender. Quanto mais ele se consolida no mercado local ou estadual, mais condições ele tem em termos de negociação com o atacado da droga. Eles tentam se aproximar a partir do convencimento de que é melhor para essas pessoas ou grupos se associarem a eles. Onde não é possível se associar amigavelmente, eles usam a força. A sentença para rivais capturados pelo grupo é a morte, como mostram conversas telefônicas obtidas com autorização da Justiça. Nós tá com um cara ali falando que é TV e que matou 2 PCC. Mano, faz um vídeo e arranca a cabeça dele fora. Eu quero que arranca a cabeça dele fora. Mas já pode matar, então? Já pode cortar. Segundo a denúncia, só no ano passado, pelo menos 100 pessoas foram mortas por ordem da facção. Para o Ministério Público, além do Brasil, o PCC atua também na Bolívia e no Paraguai. Em outro trecho das escutas feitas pela polícia, os investigadores flagraram a conversa de um preso que está na penitenciária de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele passa o número de telefone do Paraguai para outro integrante da facção acompanhar uma entrega de drogas vindas do país vizinho para São Paulo e que está atrasada. Esse aplicativo do Paraguai, lá, do velhote lá, do patrãozão lá, entendeu, minha vida? É um bagulho que até mesmo aí, entendemos, cachaça vai ficar aí mandando o aplicativo a caminhar, querendo saber das paradas. Mas porém aí, tá ligado, irmão? Eu quero mesmo parecer da parada, entendeu? Um exército de criminosos que seguem as ordens de líderes presos nas principais penitenciárias de São Paulo, como Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Mesmo encarcerados, os chefes do PCC controlam uma estrutura com vários níveis e funções determinadas. Tem a sintonia geral final, que a gente pode dizer que é a cúpula do PCC.
Ao lado dela, logo abaixo, tem a sintonia dos estados e países. Em São Paulo, há uma divisão interna do estado por regiões, seguindo o código de DDD. E abaixo dessas sintonias, de acordo com o DDD, você vai ter uma divisão por cidades até chegar no bairro. O PCC ele é uma agência reguladora do crime, Ele fala o que pode e o que não pode na cena criminal. Então, todos os outros negócios ilegais cresceram, porque você tem mais estabilidade nos contratos, mais previsibilidade, menos violência. Para as ordens e os planos circularem entre os integrantes, a facção utiliza diversas formas para se comunicar. Como isso é feito, você vai ver na reportagem de amanhã. Foi enterrada hoje à tarde em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a policial militar Juliane dos Santos Duarte. Ela estava desaparecida desde o começo do mês. O corpo da PM de 27 anos foi encontrado no porta-malas de um carro no bairro Campo Grande, também na Zona Sul, a 8 quilômetros de Paraisópolis, onde ela foi vista pela última vez. A polícia recebeu chamados dos moradores da região para verificar o veículo, que parecia abandonado, mas não tinha queixa de roubo. Também ontem, 2 homens foram detidos por suposto envolvimento no crime. Um deles prestou depoimento e foi liberado. O outro vai ficar preso por pelo menos 15 dias, pois é suspeito de ter comandado o assassinato. Na quarta-feira passada, Juliane foi visitar o bebê de um casal de amigos em Paraisópolis. Depois seguiu para um bar com as amigas, onde teria se identificado como policial, após saber do furto de um celular. Cerca de 40 minutos depois, já de madrugada, 4 criminosos encapuzados e armados entraram no local, atiraram nela e a levaram. A polícia procura ainda um homem que foi flagrado no dia seguinte, estacionando a moto de Juliane numa rua de Pinheiros, na Zona Oeste. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Brasília teve 3 casos de feminicídio em menos de 48 horas. O último foi hoje de manhã. Um policial militar matou a mulher a tiros e depois se matou. O casal deixou 2 filhos. Já na noite de ontem, um homem foi preso suspeito de jogar a mulher do 3º andar do prédio em que moravam na Asa Sul. Ela não resistiu e morreu. E no domingo, um taxista matou a esposa na garagem de casa. Segundo as investigações, ele estaria bêbado. O homem fugiu e até agora não foi localizado. Para reforçar a importância do combate à violência doméstica e sexual contra a mulher, a polícia fez uma operação com base na Lei Maria da Penha, que completa hoje 12 anos. Cerca de 30 pessoas foram presas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, de um total de 50 mandados expedidos. A operação, comandada pelas Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, teve o apoio das Delegacias de Homicídio e da Polícia Interestadual. No Rio de Janeiro, 34 suspeitos de violência doméstica e sexual contra mulheres foram presos. 4 deles acusados de feminicídio. Em Minas Gerais, durante a operação apelidada de Não Pertenço a Você, 5 homens foram presos. Além das prisões, também houve fiscalização do cumprimento de medidas protetivas. A operação tem como base a Lei Maria da Penha, que hoje completa 12 anos em vigor. Essa operação policial montada para prender homens que cometem crimes contra mulheres parece oportunista. Parece justamente montada para virar notícia num dia como hoje, como virou. Mulheres não têm esse apoio policial de maneira geral 365 dias por ano, não. Aliás, operações policiais em defesa dos direitos das mulheres são só um pedacinho importante, é claro, da questão. A violência contra a mulher não é só física. Por que mulheres ganham menos que os homens na mesma função? Por que mulheres são minoria nos altos cargos das empresas? Algemas são necessárias às vezes, mas ajudam pouco. Há décadas, John Lennon escreveu numa bela canção o seguinte: a mulher é o negro do mundo. Sim, ela é. Pense nisso, faça alguma coisa sobre isso, disse John Lennon. O que nós temos que fazer é pensar muito sobre isso e educar os filhos melhores que os da nossa geração. Hoje, num evento em São Paulo, Michel Temer disse que o próximo presidente eleito no Brasil terá que continuar as reformas que foram iniciadas no seu governo. Para Temer, o país vive um momento de superação.
Temer esteve em São Paulo para a abertura da 28ª edição da Exposição e do Congresso promovidos pela Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores, a FenaBrave. A entidade representa cerca de 7.000 concessionárias de veículos no país, que juntas são responsáveis por mais de 300 mil empregos diretos e 3,5% do Produto Interno Bruto brasileiro. Em seu discurso, Temer disse que o Brasil vive um momento de superação e vem agindo lado a lado com representantes da indústria e trabalhadores, e que a maior preocupação do seu governo era repor a ordem nas contas públicas, com a aprovação do teto de gastos. Temer também pediu otimismo aos participantes do Congresso e disse que não há motivo para preocupação, mesmo neste período eleitoral, já que, segundo ele, as reformas que foram implantadas no seu governo terão que ser concluídas pelo futuro presidente. Nós fincamos estacas, nós estabelecemos pilares que nenhum governante que venha conseguirá modificar aquilo que nós fizemos em matéria de reforma. Ao contrário, vão ter que continuar com as reformas que nós começamos e que não pudemos concluir. Ainda antes de deixar o evento, sem falar com jornalistas, o presidente pediu paz e união aos brasileiros. Há divergência, há controvérsia, há discussões, há até, às vezes, ânimos exaltados. Mas é preciso que nós caminhemos, logo depois da eleição, para um momento político-administrativo, que é diferente. É o momento em que todos devem unir-se, inclusive a oposição, que serve para fiscalizar, todos devem unir-se pelo bem comum. Depois da negativa do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre sobre a participação de Lula nos debates eleitorais, o PT pede que o lugar do ex-presidente fique vazio. O vice, Fernando Haddad, diz que Lula tem direito de participar dos eventos com base na lei eleitoral. Ontem, o PT apresentou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região um recurso para Lula participar, mesmo que por videoconferência, do primeiro debate eleitoral na quinta-feira. Mas o pedido foi negado pela juíza federal Bianca Georgia Cruz Arenharte, substituta do desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no tribunal, que se afastou temporariamente por motivo de saúde. Segundo a juíza, o PT não tem legitimidade para fazer a solicitação em nome do ex-presidente. Apenas o próprio Lula ou os seus defensores têm esse direito. Sendo assim, ela nem analisou o pedido. Agora, o partido pediu à TV Bandeirantes que deixe o lugar de Lula vazio. A decisão pode se estender a outros veículos de comunicação. A TV Gazeta, em parceria com o Estadão, Twitter, a Rádio Jovem Pan, vai realizar um debate com os candidatos à presidência no dia 9 de setembro, a partir das 18 horas, no Auditório Gazeta. Se houver segundo turno, um novo encontro será no dia 14 de outubro. Lula está preso há 4 meses em uma sala especial na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Mesmo preso no fim de semana, o petista foi confirmado candidato do partido ao Planalto. Hoje, o ex-prefeito da capital paulista e vice de Lula defendeu o direito de participar dos debates em rádio ou TV. O que diz o artigo 16A? Que mesmo a candidatura sub judice, se ela vier a ser contestada por um partido ou pelo Ministério Público, essa candidatura mantém todas as prerrogativas e direitos de uma candidatura que não esteja sendo contestada. Recentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, voltou a dizer que condenados em segunda instância estão inelegíveis. É o caso de Lula, que mesmo assim tenta estratégias para ter a sua candidatura registrada no TSE até o dia 15 de agosto. Mas há outra barreira: conseguir autorização da Justiça Criminal para que o preso possa participar presencialmente ou à distância de eventos políticos como debates. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. A defesa de Lula acha que a segunda turma o soltará e o tornará candidato. Então, insiste que a segunda turma julgue o Lula. Mandou um recurso ao Fachin e o Fachin mandou para o plenário do Supremo, deu um drible, né? E aí agora eles recusaram, recuaram, puxaram o recurso de volta e recorreram ao Alexandre de Moraes para que ele leve aquele recurso para a segunda turma. Quer dizer, a defesa de Lula trata Lula como se Lula fosse maior do que o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal está apenas aos seus pés. Me lembra um personagem do realismo mágico latino-americano, o
personagem de Gaspar de França, o ditador paraguaio, retratado no magnífico romance de Augusto Roa Bastos, Eu, o Supremo. Então, essa história toda que você está acompanhando parece um roteiro de realismo mágico latino-americano, mas não é. Parece mais uma pornochanchada, um filme da boca do lixo, só que o filme da boca do lixo merece mais respeito. O problema é que a defesa do Lula trata a cúpula da justiça com o maior desprezo e a cúpula da justiça se deixa tratar assim, passando esse desprezo para o eleitor. O eleitor não sabe se o Lula é candidato ou não. O Lula não pode ser candidato porque ele foi condenado em segunda instância por furto e lavagem de dinheiro. No entanto, a justiça fica esperando que a defesa do Lula recorra para isso, recorra para aquilo, escolha o relator, escolha a turma que vai julgá-lo, a que for mais favorável. A verdade é que a lei da ficha limpa, que o torna inelegível, é uma proposta de iniciativa popular, que foi aceita na Constituição, que foi promulgada em 88. O Lula fazia parte desses constituintes. Ele até não queria assinar, mas Ulisses o convenceu a assinar. A lei da ficha limpa foi aprovada por esse Congresso, que saiu dessa Constituinte, e foi assinada, foi sancionada pelo próprio Lula na presidência da República. Então, o PT e o Lula estão querendo criar uma lei que espécie de direito autoral sobre um dispositivo legal. Então é o seguinte, um presidente da República que assina uma lei tem o direito, segundo essa legislação de realismo mágico do PT, a rasgá-la ou a cuspir nesse documento legal. E agora ainda inventaram, dentro desse panorama do realismo mágico, a chapa triplex. Tem uma chapa triplex, o Lula é candidato a presidente, mas tem um vice que é o petista Fernando Haddad, tratado como um cachorro de estimação da família, né, pela presidente do PT e pelo Lula, e a Manuela Dávila, que também, no PCdoB, é tratado como um empregadinho de terceira categoria. Agora, já com um problema no triplex lá do Guarujá, o Lula ainda vai querer problema com um triplex no Tribunal Superior Eleitoral? É o que passa, né? Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até. Um abalo numa viga derrubou um muro que desabou, é claro, e vários prédios foram interditados na região da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Mais de 100 famílias tiveram que sair dos prédios às pressas. Neste vídeo gravado por uma moradora, é possível ver o momento em que o muro do edifício Nelma, na Vila Mariana, começou a desabar no início da manhã. Por causa do desabamento, a rua Nicolau de Souza Queiroz, na zona sul da cidade, foi bloqueada. 8 equipes do Corpo de Bombeiros, a Sabesp e a Congás foram acionadas. A Defesa Civil também foi chamada para analisar o local. O que nós temos aqui hoje, né, foi um deslizamento de terra, possivelmente provocado por uma umidade, né, onde não tivemos a drenagem dessa umidade, e com a deficiência, né, da resistência daquela encosta, nós tivemos um deslizamento. Houve um colapso de uma das vigas que ligam ao muro do prédio. Ontem à noite, a Defesa Civil já havia interditado o edifício Norma, que é o prédio da cor laranja, ali no fundo. Hoje pela manhã, depois do desabamento, um outro prédio ao lado foi evacuado. No total, 120 apartamentos foram interditados e 116 famílias tiveram que deixar suas casas às pressas, com os pertences na mão. O José Felipe, na correria, só conseguiu pegar o gato de estimação. Peguei o meu gato, coloquei ele na caixa, né, porque ele não estava na caixa. Eu peguei a minha mochila e aí eu desci de novo. Quando eu desci, eu tava passando pela ponte e começou a estourar tudo embaixo. Tudo na rampa. Você viu, então? Sim, eu vi, quando tava estourando. E aí comecei a estourar e jorrar água em direção a um prédio. Muitos moradores ficaram assustados com a situação e o rápido esvaziamento do prédio, mas não houve registro de feridos. Estourou as colunas de baixo, né? E o paredão também tava estourando, né? O do segundo prédio, né, estourou ontem, né, e todo mundo saiu, né? E o nosso começou a estourar hoje.
dá medo, não pode ficar lá, né? Imagina, vai que Deus o livre, o prédio desaba, né? De jeito nenhum. No final da tarde, os bombeiros liberaram a entrada dos 2 prédios bloqueados para aqueles que ainda precisavam pegar mais alguns pertences essenciais. Carros, colchões e malas de roupa foram retirados. Os 2 edifícios são antigos, com quase 50 anos de construção. Segundo a Defesa Civil, não houve abalo na estrutura dos prédios, mas eles continuam interditados. Nós temos que proteger a integridade física das pessoas, né? Então, por cautela, a Defesa Civil entende que devemos retirar todas as pessoas do edifício e monitorar por 24 horas. O prédio está seguro, de acordo com a análise que os nossos engenheiros fizeram até o momento. Nós vamos acompanhar por 24 horas para ver a progressão, se nós temos algo a mais que isso. O Tribunal de Justiça do Paraná confirmou em segunda instância a condenação do ex-governador do estado, Beto Richa, do PSDB, e da esposa dele e determinou a devolução de diárias pagas com dinheiro público. Por 3-2, os desembargadores decidiram que o casal deve devolver aos cofres públicos o valor de R$24 mil gastos em diárias em uma viagem à França em 2015. Eles tinham como destino final a China, mas ficaram em Paris por 3 dias, sem agenda oficial. A ação popular foi ajuizada por militantes do PSTU e PSOL. Segundo a decisão, a parada técnica em Paris não era necessária, como alegado pela defesa do ex-governador. Condenado por improbidade administrativa, em segunda instância, o candidato ao Senado pode ficar inelegível. Beto Richa disse que a decisão é equivocada e que vai recorrer. A defesa da filha do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, tem 5 dias, sob pena de multa, para informar o endereço correto do deputado estadual Barros Munhoz, do PSB, que é uma testemunha, mas ainda não foi achado. A acusação é referente a desvios na construção do Rodoanel. A informação foi divulgada pelo Estadão. Tatiana Arana de Souza é ré numa ação penal ao lado do pai, Paulo Vieira de Souza, por desvio de R$7.700.000 em programas de reassentamento do trecho sul do Rodoanel. A Justiça intimou Barros Munhoz, ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, para depor a pedido da defesa de Tatiana. Mas, como ele não foi localizado, a Justiça intimou a defesa da ré para fornecer o endereço correto, no prazo de 5 dias. Outro político indicado pela defesa de Tatiana é o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB. Na semana passada, a Força Tarefa da Lava Jato, em São Paulo, denunciou pela segunda vez o ex-diretor da Dersa. Na nova denúncia, Paulo Preto é acusado pelo Ministério Público Federal de ter fraudado licitações e participado de formação de cartel em obras do trecho sul do Rodoanel, entre 2004 e 2015. Outras 32 pessoas foram denunciadas. As novas acusações se baseiam em 2 acordos de leniência da Odebrecht com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo quer a divulgação dos salários dos dirigentes das organizações sociais de saúde que mantêm contrato de gestão com o Estado. Ontem, a Assembleia entrou com um mandado de segurança pedindo à Justiça que determine as secretarias estadual e municipal de saúde que divulguem os salários de quem comanda essas OSSs. A CPI, presidida e requerida pelo deputado estadual Edmir Chedid, do DEM, investiga convênios entre o Estado e os municípios de São Paulo e as entidades que administram hospitais públicos. O Tribunal de Contas do Estado encaminhou um relatório à CPI e que identificou 23 supostas irregularidades nos contratos. Agora à noite, uma sabatina, ou aliás, várias sabatinas estão sendo feitas com parte dos presidenciáveis e estão sendo feitas num hotel aqui na região da Avenida Paulista. A repórter Fernanda Azevedo está acompanhando esse evento. Boa noite, Fernanda. Olá, Gaberini, boa noite a todos. Esse evento acontece em um hotel na região da Avenida Paulista, se chama GovTech e discute inovação tecnológica na gestão pública. O evento começou ontem e hoje, no encerramento, candidatos com mais de 1% de intenção de voto nas pesquisas oficiais foram convidados. O mediador é o apresentador Luciano Huck, que cogitou a concorrer à presidência da República, mas depois desistiu. Confirmaram presença neste evento
evento João Amoedo, do Novo, e Guilherme Boulos, do PSOL. Esses dois já participaram agora há pouco. Nesse momento participa Henrique Meirelles, do MDB. O evento acontece em um salão anexo aqui ao lado. Também confirmou presença Geraldo Alckmin, do PSDB, e Marina Silva, da Rede. Bem, nós vamos falar agora da agenda de outros candidatos que, por algum motivo, não puderam comparecer ao evento. Álvaro Dias, do Podemos, viajou para Gramado, cumprindo uma agenda de entrevistas. Ciro Gomes, do PDT, cumpriu a agenda fechada do partido aqui em São Paulo. Jair Bolsonaro, do PSL, não divulgou a agenda. João Goulart Filho, do PPL, também não divulgou a agenda. A gente vai trazer outros detalhes dessa sabatina aqui com os candidatos na nossa edição das 10 do Jornal da Gazeta. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Fernanda. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o vice de Jair Bolsonaro. Morrer é um exercício que às vezes exige vocação. A candidatura de Jair Bolsonaro, por exemplo, revela-se vocacionada para o suicídio. A cada novo gesto, o candidato parece enviar uma coroa de flores para si mesmo. Ao escolher o general Mourão como vice de sua chapa, Bolsonaro jogou sobre o seu projeto político algo muito parecido com uma pá de cal. No poder, o melhor vice-presidente é a ociosidade. Na campanha, o candidato a vice mais conveniente é aquele que agrega valor à chapa. Há uma célebre canção cuja letra ensina que a vida é arte, errar faz parte. Mas Bolsonaro cultiva uma arrogância destruidora. Quanto mais erra, mais o candidato persiste no erro. Bolsonaro escalou as pesquisas trombeteando uma agenda em que homossexuais, índios e quilombolas são equiparados a marginais e vagabundos. Parou de subir. Mourão, seu vice, atribuiu os males do Brasil à herança ibérica, à indolência dos índios e à malandragem dos africanos. Num país 100% feito de miscigenação, o general conseguiu ofender todo mundo. Tomado pela aparência, o vice de Bolsonaro é um racista sui generis, do tipo que não mandou examinar sua árvore genealógica. Boa noite. Hoje a política afetou o mercado financeiro. A bolsa caiu quase 1% e o dólar, que estava em queda durante o dia, acabou fechando com 0,89% de alta. Cotado a R$ 3,76. O desempenho negativo do mercado foi provocado pela instabilidade na corrida eleitoral. A Agência Nacional de Energia Elétrica propõe a revisão do orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético deste ano. Essa revisão pode significar um custo de cerca de R$1,5 bilhão a mais, adivinhe para quem? Nós, consumidores. O valor vai ser repassado por meio de uma tarifa de energia na conta de luz. A intenção é abastecer o fundo do setor elétrico. A proposta da ANEEL ainda deverá passar por uma audiência pública, mas o aumento da CDE já será repassado para as tarifas de energia que forem reajustadas a partir de hoje. O fundo financia medidas como o pagamento de indenizações a empresas e subsídio à conta de luz de famílias de baixa renda. Para muita gente, a crise hídrica ou racionamento que teve o auge em 2014 nunca acabou. Moradores da Zona Norte de São Paulo reclamam que desde aquela época eles sofrem racionamento d'água durante a noite. Nas torneiras da casa da Dona Cristiane não falta água durante o dia. Já à noite a história é outra. Olha só. Faz barulho, mas água que é bom, nada. Dona Cristiane mora no Jardim Paraíso, na Zona Norte de São Paulo, onde, segundo ela, a Sabesp submete a população a um racionamento. Esse corte das 11h30, meia-noite, até às 6 da manhã é o horário mais ou menos que volta. Então é oficial, né? Mas é um racionamento, né? Este vídeo, enviado por outra dona de casa da Vila Carolina, no Limão, também na Zona Norte, mostra o que acontece por lá ao abrir a torneira todas as noites. É isso que acontece. Isso ocorre já há mais de um ano, desde quando faltava água na região, todo mundo comprava caixa d'água porque a cantareira não tinha água. De acordo com os moradores, os problemas de abastecimento na Zona Norte não são de hoje. Segundo relatos, isso começou entre 2014 e 2015, quando boa parte da população de São Paulo foi submetida a um racionamento por conta da grave crise hídrica que ocorreu naquele período.
A situação se repete em outros bairros da região, como a Vila Gustavo, onde mora a dona Patrícia. Durante o dia é normal. À noite já começa. Entre 20 e 30, 21 horas. Aí já começa a vir água bem fraquinha. Aí já para tudo. Fica seca a torneira. Neste inverno, o Sistema Cantareira, maior conjunto de reservatórios da região metropolitana, responsável pelo fornecimento de água a 7,5 milhões de pessoas, voltou ao estado de alerta. Na quinta-feira passada, estava com 39,5% da capacidade. Com as chuvas dos últimos dias, se recuperou um pouco e hoje pela manhã o nível era de 39,8% do total. Com o estado de alerta, a Sabesp precisa diminuir o volume de água que tira do manancial, mas de acordo com a empresa, isso não interfere no fornecimento, o que leva os moradores da Zona Norte a cobrarem uma resposta da companhia. Se o Cantareira baixar, né, se isso não é um problema, então por que está acontecendo isso, né? Em nota, a Sabesp disse que não adotou o racionamento de água tanto durante a crise hídrica em 2014 quanto agora. Esclareceu que desde 1997, no período da noite e madrugada, quando a demanda é baixa, ela faz uma redução de pressão para combater a perda d'água. Para os casos específicos da reportagem, a Sabesp disse ter enviado equipes aos locais. E hoje tivemos mais um dia com frio, mas não choveu como ontem e o sol até apareceu um pouquinho. Pois é, vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo nos próximos dias. O destaque da previsão para amanhã é a chuva no sul do Brasil. É que uma nova frente fria avança sobre a região nesta quarta-feira e deve provocar chuvas fortes, principalmente no Rio Grande do Sul. E eu já te adianto que esse sistema chega ao sudeste só na quinta-feira, mas já enfraquecido e não provoca tanta chuva. Amanhã pode chover ainda entre o sul da Bahia e o Espírito Santo e na região norte, por causa do tempo mais abafado. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima amanhã de 18 graus à tarde, com chuvas entre a tarde e a noitinha. Em Vitória, pode chover pela manhã, mas depois o sol aparece e a máxima vai aos 26 graus. Em BH não chove, máxima de 25. Em Aracaju, chuvinha rápida e máxima na casa dos 28 graus. Aqui em São Paulo, o dia ainda vai começar com muitas nuvens na faixa leste paulista. Mas no decorrer da manhã, a nebulosidade se dissipa e o sol aparece, inclusive aqui na Grande São Paulo. Nas demais áreas do estado, o sol brilha forte. Ocorrem rápidas pancadas de chuva a partir da tarde, apenas no centro, oeste e noroeste do estado. A máxima fica em torno dos 26 graus em Franca e em Araraquara e chega aos 27 em Ribeirão Preto. No litoral, faz só 20 graus ainda em Santos e também em Caraguatatuba. Na capital, a temperatura sobe um pouquinho em relação aos últimos dias e fica amena à tarde. Para essa madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã de 23 graus. Aí na quinta-feira esquenta mais, faz até 24 e na sexta a máxima cai para 21, mas ainda sem chances de chuva por aqui. Mais de 760 mil doses das vacinas contra o sarampo e a poliomielite foram aplicadas aqui em São Paulo. E o estado atingiu, em apenas um dia e meio, 15% da meta da campanha nacional de vacinação. Esses dados são do Ministério da Saúde, que tem como alvo, no estado paulista, 2.200.000 pessoas. A campanha vai ser encerrada no dia 31 deste mês. A orientação é que todas as crianças com idades entre 1 e 5 anos incompletos sejam vacinadas, mesmo se estiverem com o esquema de imunização em dia. É preciso levar documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação e o cartão do SUS. No sábado, dia 18 de agosto, os postos de saúde de todo o estado farão mais um dia D. Eles estarão abertos entre 8 da manhã e 5 da tarde. Além de aumentar as penas dos agressores, os 12 anos da Lei Maria da Penha também serviram para encorajar vítimas e testemunhas a denunciar mais.
Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o número 180 da Central de Atendimento à Mulher Vítima de Violência recebeu só no primeiro semestre deste ano mais de 72 mil denúncias. Os dados ainda revelam um crescimento de 37,3% no número de homicídios denunciados e 16,9% de relatos de violência sexual. Os principais registros são de cárcere privado, violência física, psicológica, sexual, moral, violência obstétrica, entre outras. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006 e tornou crime a violência doméstica contra a mulher. O nome é uma homenagem à farmacêutica Maria da Penha Fernandes, que por anos foi agredida pelo ex-marido e sofreu várias tentativas de homicídio, ficando paraplégica em uma delas. Ela denunciou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil e recomendou a criação de uma legislação que protegesse as mulheres e punisse seus agressores. Há um dia da votação pela descriminalização do aborto na Argentina, mulheres publicam relatos pessoais nas redes sociais para pressionar o Senado diante da expectativa negativa do resultado. Amanhã, o Senado argentino decide sobre o projeto de lei que legaliza o aborto, aprovado pelos deputados no dia 14 de junho. A proposta, que permite o procedimento até a 14ª semana de gestação, passou pela Câmara, com 129 votos a favor e 125 contra. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Como vocês viram, o Senado argentino vota amanhã a lei que poderia legalizar o aborto. Eu disse poderia porque o projeto vai ser derrotado. Serão 37 votos contra o aborto e 31 a favor. É pelo menos o que diz um levantamento do jornal Clarín. Existem ainda 2 senadores indecisos, uma abstenção e um 4º senador que vai estar ausente. A votação começa às 10h30 da manhã e deve terminar de madrugada. De quinta-feira, ela marcará o recuo da tendência mundial de não apenas descriminalizar a interrupção voluntária da gravidez, mas também permitir que a rede pública de hospitais esteja a serviço da saúde da mulher. O exemplo de que ainda acontece no Brasil, Argentina, o aborto continuará a ser uma prática clandestina. E as mulheres não vão ter o mesmo direito que elas têm até em outros países com uma longa tradição católica. É o caso da Espanha, de Portugal e mais recentemente da Irlanda. A igreja entrou firme nessa briga. O arcebispo de Buenos Aires, Monsenhor Mário Poli, que sucedeu na arquidiocese o atual Papa Francisco, rezou hoje de manhã uma missa em que fez um apelo dramático aos senadores. O curioso é que as pesquisas, ao contrário do que acontece por aqui, indicam que a maioria dos argentinos é favorável à legalização do aborto. São 51% a favor e 44% contra. Mas se opõem à descriminalização as províncias do norte do país, que são as mais conservadoras. E ainda, o eleitorado peronista é mais favorável ao aborto legalizado do que os eleitores liberais do presidente Maurício Macri. Na América Latina, a gravidez só pode ser interrompida legalmente no Uruguai, em Cuba e na pequena Guiana. E existem dificuldades no horizonte dos Estados Unidos. O governo Trump cortou verbas federais para as clínicas especializadas. E o mesmo Trump deve indicar um novo juiz para a Suprema Corte e um dos critérios para a escolha será alguém que assuma o compromisso de dificultar ou proibir a interrupção legal da gravidez. É uma pena. Estamos andando para trás. É assim que o mundo gira. Boa noite. E nessa mesma Argentina, o ex-vice-presidente do governo Cristina Kirchner, Amado Boudou, foi condenado a quase 6 anos de prisão por corrupção passiva. O ex-vice-presidente foi condenado hoje por um caso que envolve a compra fraudulenta de uma empresa quando era ministro da Economia em 2010. O Tribunal de Buenos Aires entendeu que Boudou evitou a falência da empresa e se tornou dono dela em seguida. Os direitos políticos de Boudou também foram cassados. Ainda cabe recurso da decisão. No ano passado, ele foi preso em outro caso acusado de lavagem de dinheiro e associação ilícita, mas depois foi libertado. Amado Boudou foi vice-presidente do governo Cristina Kirchner de 2011 a 2015. Ele nega todas as acusações e se diz vítima junto com ela de perseguição. Hoje começaram a valer as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o Irã.
As restrições unilaterais foram retomadas pelos Estados Unidos, depois do presidente Donald Trump abandonar o acordo internacional com países europeus e o Irã em maio. As sanções, que estavam suspensas desde 2015, afetam transações financeiras, importação de matérias-primas e principalmente o setor do petróleo, entre outros negócios. As medidas valem para cidadãos e organizações americanas, mas também alcançam empresas europeias, que podem ser punidas pelos Estados Unidos e sofrer exclusão do mercado. No Twitter, Trump anunciou que as sanções vão ser ainda mais duras e ameaçou excluir dos Estados Unidos quem fizer negócios com o Irã. Segundo a Casa Branca, a ditadura iraniana patrocina o terrorismo contra o Oriente Médio e o mundo. A fronteira com a Venezuela, em Roraima, foi reaberta hoje após ficar 15 horas fechada. Ontem, a Justiça Federal do Estado havia determinado liminarmente a suspensão da entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil até que se encontrasse um equilíbrio numérico com o processo de interiorização dos estrangeiros. A fronteira entre Pacaraima e Santa Helena de Uairém foi fechada no início da noite desta segunda. A Polícia Federal informou hoje que, após a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o fluxo imigratório aos cidadãos venezuelanos foi restabelecido na fronteira. O pedido de reabertura foi feito pela União. Uma tradição católica de devoção à Virgem Maria atravessou os mares e chegou a São Paulo no começo do século passado. Imigrantes de pequenas cidades do sul da Itália trouxeram o culto à Nossa Senhora Quiropita, que todos os anos é homenageada com uma grande festa no bairro do Bexiga, região central da capital. 2 igrejas no mundo são dedicadas a Nossa Senhora Quiropita. Uma na cidade de Rossano, na Itália, e outra aqui no Bexiga, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Uma história de devoção à santa que começou com a chegada dos imigrantes italianos em São Paulo, principalmente os que vieram da região da Calábria. Tinha muitas imigrações no Cambuci, na Moca, e tinha uma periferia, que é uma periferia bastante pobre, na chácara do senhor Bexiga. Era o apelido dele, disse que talvez ele tivesse tido varíola. E aí os italianos vêm aqui, os da Calábria, e criam toda uma comunidade aqui. E o bairro este mês está em festa para homenagear sua padroeira. Mas são poucos os que conhecem a história de Nossa Senhora Quiropita. De acordo com a lenda cristã, por volta do século VII, uma pintura da Virgem foi retratada de forma milagrosa numa igreja de Rossano. Um dia chega uma mulher com uma criança muito formosa, pede para entrar. Ela vai, reza, acreditando que ninguém ia fazer o mal, que ela poderia estar ali rezando. Aí depois ela não saiu. Aí eles foram lá e quando chegaram estava estampado o rosto da mulher. E aí eles gritaram: Madonna a Quiropita, Nossa Senhora não pintada por mãos humanas. Aqui em São Paulo, a capela dedicada à santa foi construída em 1918. Padre Bogás conta que no início ela foi chamada de São José do Bexiga. Por isso há uma imagem do santo na igreja, além de um altar especial dedicado a Nossa Senhora da Ripalta, que também era venerada por muitos moradores. Mas como a devoção à Quiropita era mais forte, o bispo da época foi convencido a mudar definitivamente o nome da igreja. Conta a história que a primeira festa aqui no bairro foi feita por volta de 1910, antes mesmo da capela ser construída e se transformar na igreja de Nossa Senhora da Quiropita. E virou uma grande tradição. Mas por trás de todo esse movimento dos visitantes e do trabalho intenso dos voluntários, está uma importante obra social. 25 mil pessoas são esperadas nos 10 dias de festa. São 5 finais de semana consecutivos, até 2 de setembro. E muita comida típica italiana. Para os mais de 1000 voluntários, momento de trabalhar puxado para manter viva a festa e, assim, as muitas obras sociais. Eu era bem pequena quando eu já trabalhava, já vendia rifinha, já vendia as coisas. E meus pais e meus avós que ajudaram a construir essa igreja. É o que eu digo, as minhas raízes estão aqui.
Trabalhadores com menos de 60 anos, com direito ao PIS/PASEP, podem receber o dinheiro a partir de amanhã. Segundo o Ministério do Planejamento, 6 milhões e 300 mil pessoas vão retirar o total de 5 bilhões e meio de reais. Os cotistas que têm conta corrente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil e que estiverem com o cadastro do fundo atualizado vão receber o depósito automaticamente. Quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público, civil ou militar entre 1971 e 1988 tem o direito a receber o PIS/PASEP. Para consultar o saldo, basta acessar os sites da Caixa ou Banco do Brasil. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse que o governo vai chamar o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, para pressioná-lo contra a proposta de engavetar as pautas prioritárias para votação para só depois das eleições. A intenção do governo é acelerar a avaliação da venda das distribuidoras da Eletrobras e do projeto que permite à Petrobras negociar reservas do pré-sal cedidas no processo de capitalização da companhia. Você vai ver a seguir: incêndios na Califórnia são considerados os maiores da história do estado americano. Milhares de hectares já foram destruídos pelo fogo. Até já. Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. O Arthur faz parte do presente do pai dele e a Casas Bahia faz parte desse momento. A partir de R$ 59,90, o visual tá sempre em dia para eles curtirem juntos. E você, como vai fazer parte do presente do seu pai? A Casas Bahia também tem J5 Pro 32GB por apenas R$ 849. Compre no site e retire na loja. Smart TV 32 Samsung por R$ 78 mensais. Aparadores de pelo 7 em 1 ou barbeadores a partir de R$ 59,90. Dia dos Pais Casas Bahia. Você faz parte do presente. Sexo é vida. Quase 50% dos homens têm disfunção erétil e 1 a cada 3 sofre de ejaculação precoce. Não deixe que essas disfunções virem um problema. Os médicos do Boston Medical Group podem lhe ajudar, com tratamentos específicos e total confidencialidade. São mais de 20 anos de experiência internacional cuidando da saúde sexual masculina. Melhore a sua saúde sexual e o seu relacionamento. Beije mais, ame mais, viva mais. Não espere mais. Ligue e agende a sua consulta. Mãe, você tá tomando calcitran e MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Ai, mãe, que papo de velho. Ai. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran. Nesse cálcio, eu confio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Na Califórnia, o incêndio, que já dura vários dias, é apontado como o maior da história do estado. 7 pessoas morreram perto de São Francisco. As chamas que se espalham sem controle destruíram mais de 1.000 quilômetros quadrados da região norte do estado. Segundo as autoridades, a previsão é que o fogo, que começou com 2 incêndios florestais, continue até o fim do mês.
Somente 30% do incêndio está contido pelos bombeiros. O clima quente e seco com fortes ventos prejudica o trabalho. A maior parte da população já foi retirada das áreas de risco. A Califórnia tem cerca de 16 focos de incêndio alimentados pela intensa onda de calor no hemisfério norte. Já são mais de 100 os mortos no terremoto da Indonésia. Equipes de resgate ainda procuram sobreviventes na ilha de Lombok, onde o abalo de domingo causou muita destruição e deixou ao menos 20 mil desabrigados e mais de 200 feridos. Hoje, uma mulher foi encontrada viva, presa debaixo dos escombros. Na ilha vizinha de Bali, ponto turístico da Indonésia, 2 pessoas morreram. Mais de 4 mil visitantes foram retirados também das ilhas Gili, a poucos quilômetros de Lombok. O terremoto destruiu mais de 13 mil casas na região. Milhares de pessoas aguardam socorro. Na Alemanha, um casal foi condenado por prostituir o filho através da internet. A alemã Berin Tarra, de 48 anos, foi sentenciada a 12 anos e meio de prisão por prostituir e violentar o próprio filho ao lado do marido durante mais de 2 anos. O marido, Christian Leis, de 39 anos, já tem passagens pela polícia como pedófilo e também foi condenado a 12 anos de prisão. Eles ofereciam um menino, hoje com 10 anos, na internet. A Câmara Municipal de Hollywood, em Los Angeles, aprovou uma resolução pedindo a remoção da estrela do presidente americano Donald Trump da calçada da fama. O pedido foi feito à Câmara de Comércio e ao Condado de Los Angeles. A solicitação foi justificada pelo tratamento perturbador a mulheres e outras ações de Trump. Porém, o presidente da Câmara, Leron Gruber, disse que nenhuma estrela jamais foi retirada porque são consideradas parte da trama histórica da calçada. No mês passado, um homem foi acusado de vandalismo por danificar a estrela. A homenagem a Trump também foi alvo de depredação pouco antes da eleição presidencial americana de 2016. Agora, o objeto está sendo restaurado. A estrela foi instalada em 2007 para reconhecer Trump por seu reality show, O Aprendiz. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão marcados para daqui 2 anos no Japão. Mesmo com muito tempo de antecedência, os japoneses investem e apostam em tecnologia para dar mais segurança às Olimpíadas. O comitê organizador local segue trabalhando a todo vapor visando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020 em Tóquio. Nesta terça-feira foi apresentada a tecnologia que será implantada para controlar o acesso de atletas, treinadores, jornalistas e demais profissionais envolvidos no evento nas 43 instalações que serão utilizadas nas Olimpíadas, incluindo locais de competições, alojamentos e centros de mídia. Além dos cartões de acesso, será feita a identificação facial de todos os credenciados para a competição. A ideia é acabar com fraudes e falsificações. Terminais de reconhecimento facial serão implantados na entrada dos equipamentos olímpicos para regular o fluxo de cerca de 300 mil pessoas credenciadas. É a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que essa tecnologia será implantada. A introdução de terminais de reconhecimento facial permitirá verificar as identidades de maneira precisa e eficiente. E ontem teve também jogo no Campeonato Brasileiro com direito a apagão e chuva de granizo em Belo Horizonte. Internacional e Atlético Mineiro fizeram a partida que completou a 17ª rodada da competição com vitória do time gaúcho, que agora ocupa a 3ª colocação na tabela. Veja o gol. Quem foi ao estádio Independência ver Atlético Mineiro e Inter teve uma noite bem longa. A chuva de granizo paralisou a partida por 9 minutos e quando voltou, um apagão deixou o jogo ainda mais dramático. 13 minutos depois, a bola voltou a rolar e foi o Inter que marcou. Edenilson invadiu a área e bateu na saída de Vitor. O Galo chegou perto do empate no chute de Luan, que explodiu na trave, mas a vitória ficou mesmo com o Inter. 1-0. Nós ainda vamos encontrar espinhos pela frente. São 22 rodadas. Nós não chegamos a lugar nenhum ainda. Nós estamos numa posição boa da tabela porque fizemos por merecer. Nós precisamos continuar com essa performance, com essa compra dessa ideia, com essa garra, em todos os sentidos, todos os aspectos, para que a gente continue lá no final e aí, lá no final, a gente vai ver.
por segundos ali e gol de falta no meio campo que o adversário bate rápido, a gente está sofrendo. Isso aí é falta de concentração, de um detalhezinho de competitividade, porque eu acho que a partida, de modo geral, até a parada da Luz, a gente fez um bom primeiro tempo, vinha fazendo um ótimo segundo tempo, aí parou a questão da Luz, do granizo, a gente deu uma caída no nosso ritmo ali, infelizmente. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje que a inclusão do reajuste dos ministros ou aumento dos ministros na proposta orçamentária é uma boa técnica, mostrando que deve mais uma vez apoiar a medida. Esse tema vai ser discutido em sessão administrativa marcada para amanhã à tarde. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidiu não incluir o reajuste dos ministros da Corte na proposta orçamentária que vai ser discutida com os outros integrantes do tribunal, mas deixou para os colegas a palavra final. Lewandowski defendeu que o reajuste é necessário porque os salários estão defasados em 40%. O impacto estimado de um reajuste em torno dos 16% no salário dos ministros é de mais de R$ 2.700.000 para o STF por ano. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Sem conseguir completar as reformas, Temer prevê sequência com o sucessor. O presidente volta a destacar contas públicas e injeção de dinheiro na economia. Expansão do PCC para fora de São Paulo triplica o número de integrantes. Para controlar o tráfico, facção criminosa facilita adesões. Quem resiste, morre. Polícia procura assassinos da policial militar que desapareceu em Paraisópolis. A favela, junto ao luxuoso bairro do Morumbi, é a campeã de projetos sociais em São Paulo. 2 prédios antigos são interditados na Vila Mariana, próximo ao metrô Ana Rosa. A rampa de acesso desabou. Não há risco para os imóveis, mas todo mundo teve que sair. Moradores da Zona Norte de São Paulo reclamam de falta d'água à noite e dizem que o problema se arrasta desde a crise hídrica de 3 anos atrás. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff.